Olá, hoje é sexta-feira, 2 de novembro, e está no ar o Conexão TV Unicinos. Hoje é feriado de finados e milhares de pessoas aproveitam o dia para visitar os cemitérios da região para homenagear os entes já falecidos. Mas qual o real significado da data e a nossa relação com a morte? Aqui no estúdio a gente fala sobre esse assunto e você pode participar dessa discussão pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Você confere também as dicas da agenda cultural para aproveitar os próximos dias aqui na região. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Hoje é feriado de finados e muitas pessoas aproveitam a data para homenagear os entes já falecidos e visitar os cemitérios da região. A chegada dessa data pode provocar diferentes sentimentos nas pessoas. Algumas sofrem muito a perda de entes queridos e encontram dificuldades para se recuperar. Já outras conseguem encarar o fato com mais leveza, aceitando que esse é um ciclo natural da vida. Chico, e é para conversar com a gente sobre esse tema que nós recebemos aqui no estúdio o irmão Inácio Spor, sociólogo e coordenador do programa Gestando o Diálogo Interreligioso e o Ecumenismo da Unicinos, também com a gente Karina Polido, especialista em teoria, pesquisa e intervenção em luto, e Priscila Nassif da Silva, especialista em psicologia hospitalar e mestranda aqui da Unicinos. Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão. Obrigada pela presença. Professor, como é que a gente pode analisar essa questão das pessoas terem tanta dificuldade em lidar com a morte aqui na nossa sociedade? Eu creio que principalmente porque significa sempre um sofrimento, a perda. A perda sempre é um problema para nós. Ninguém quer perder coisa nenhuma. E a morte é uma perda definitiva. Ela suscita, inclusive, medos, terror e, de certo modo, constrange as pessoas a não enfrentá-la de maneira direta. E quando acontece, daí é com muita aflição, né? De fato, dentro da perspectiva do cristianismo, a morte é vista como uma passagem. E neste aspecto, nesse sentido, ela não deveria ser como algo, um signo de terror. Deveria ser um signo de transição ou de Páscoa, como diz o Evangelho. Ou seja, é a passagem de uma vida terrena, transitória para uma permanente. No entanto, a compreensão de pecado ou de dor ou de perda é muito forte e é difícil, digamos assim, admitir de que a morte seja simplesmente uma passagem, embora a ideia de um Deus generoso, bondoso, amigo, que perdoa, mesmo assim as pessoas enfrentam, digamos assim, a morte como se fosse um juízo definitivo e de possível condenação. Então, nesse particular, a morte é vista com muito temor. É um momento doloroso para a vida de qualquer pessoa, a gente não pode negar, né? Karina, você trabalha diretamente aí com familiares de vítimas de acidentes. Como é que é essa experiência de entrar em contato com essas pessoas e fazer com que esse momento ele seja mais ameno, essa dor seja amenizada? Na verdade, a gente fala, então, de um momento de crise, né, onde as coisas ainda estão desorganizadas. Esse tipo de intervenção, ela não tem o caráter de psicoterapia, né? Então é diferente, o setting, na verdade, os objetivos são outros, porque ainda nem sempre, esse é o momento as pessoas já faleceram, ou enfim, é um momento de crise, né? Que não se sabe ainda o que vai acontecer e que formato vai ter a partir dali, né? A própria intervenção, se vai seguir ou não, né? Posteriormente, então, né, no pós-crise, aí a gente pode iniciar, então, a psicoterapia propriamente dita e, sim, a psicoterapia em luto, né, com, então, familiares enlutados e vítimas também não indiretas, né, que a gente fala assim, que são pessoas que foram afetadas, talvez tenham se ferido, enfim, e sim lutaram pela situação que vivenciaram, né, apesar de terem sobrevivido. Existe uma maneira realmente de amenizar essa dor ou é mais aquela questão assim de aceitar, assimilar e deixar com que o tempo passe e isso vai se curando aos poucos, Priscila? Olha, não tem um padrão, né, de enfrentamento de luto. Cada um enfrenta da melhor maneira possível que encontra, né? Como eu trabalho com luto de mães, o que se vê é que elas consideram, e a teoria
e a literatura também consideram o luto de mães como se fosse eterno, porque o senso de continuidade não termina. Ele segue, né? E elas referem também que é como se perdessem parte de si mesmas, que foi o que eu pude comprovar na minha pesquisa com as mães que eu entrevistei. Está com uma pesquisa no mestrado a respeito desse assunto, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Sim, a minha pesquisa é sobre luto de mães e filho subsequente, né? Ou seja, mães que perderam filho e tem outro agora, no momento, né? E eu entrevistei 4 mães com essa história e a gente pôde ver, assim, particularidades de cada uma, né? Quando a morte é repentina, né? Por prematuridade, também eu entrevistei mães. É bem nesse sentido. A minha ideia, o que é? É entender a relação da mãe com esse filho depois da perda, né? Que a minha hipótese é de que haja dificuldades de vinculação da mãe com esse filho subsequente à perda, em função de um luto não elaborado ou mal elaborado, enfim. Ou seja, o que a gente consegue perceber até agora é que, enfim, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista religioso ou cultural, como comentávamos antes, o luto é um rito, pode ser considerado como um rito de passagem, pode ser considerado dessa maneira? Necessário, talvez, para a pessoa? Necessário, sem dúvida. Acredito que é uma resposta natural a uma perda, seja ela de que natureza for, né? A gente está falando, então, de morte. Quando existe um vínculo afetivo, né, diante do rompimento desse vínculo, vai existir um luto. A Priscila comentou agora de mães que têm dificuldade de passar por esse processo de luto e acabam, deixando para depois e acabam não resolvendo. Fica uma questão mal resolvida, é isso, Priscila? Isso, nesse sentido. E a sociedade também não está acostumada, né, com a morte. O que se percebe em relação a mães é que a sociedade como um todo, familiares, solicitam a mãe que tenha um outro filho logo. E isso a gente entende como um complicador do luto, né? Geralmente a gente entende que a mãe tem que ter um tempo para processar esse luto, né? O luto é um processo, né? Ele não tem um padrão, mas ele é um processo. E ele é necessário, professor, esse momento, né? Todo esse rito, ele realmente acontecer? Eu acho que é sumamente necessário. A minha experiência diz exatamente isso, né? Que eu conto aqui um pequeno caso de um exemplo meu, pessoal. Eu era um garoto de 7 anos e um vizinho meu faleceu em virtude de uma caída de uma árvore em cima dele. E ele tinha uma filha de 2 anos. E eu fui no velório e a menina estava parada ali na frente da sua mãe, todos muito tristes, chorando. E a menina disse: "O papai está dormindo". E isto me chamou a atenção de maneira extraordinária, porque hoje eu conheço essa senhora e ela assimilou perfeitamente aquele momento. Ela não conta que ela viu, que ela disse isto eu falei para ela. Mas ela conseguiu, digamos assim, assimilar com tranquilidade a perda do pai. Teve sofrimento, sim, mas ela conseguiu incorporar isso e depois os outros homens que vieram vindo, ela conseguia entender, porque este pai que ela teve, ela acompanhou ele até o fim. O professor comentou agora de uma questão de uma criança, né? Como é que deve ser esse encaminhamento a partir do momento que a criança perde um ente querido? Como é que os pais devem lidar com essa situação, a pessoa mais próxima dela, para passar essa mensagem? Tem pais que muitas vezes evitam, né? Não levam a criança para o enterro, para o velório. O fulano foi viajar. A gente ouve muito isso, né? Como é que se lidar com isso? É bem assim mesmo. A gente percebe que a angústia, né, o desespero é do adulto. Ele não suporta ver a criança sofrendo, quando na verdade é o que a gente está dizendo agora, né? É um momento necessário, né? Então, expressar o luto, seja de que forma for, cada um do seu jeito, com seus recursos, e da mesma forma as crianças, né? Elas têm capacidade, sim, interna, psicológica, para suportar essa dor. Então, alguém que seja de sua confiança, então, conta para ela o que aconteceu, de uma forma que ela entenda, mas sem fantasiar demais. Essa questão, né, de ir viajar, ela espera voltar. Até para isso não refletir mais tarde algum problema para a criança também, exatamente. Né? Porque essas analogias
analogias, né? Essas ideias que os adultos passam muitas vezes. Ah, foi para o céu. Depende do que ela entende de ir para o céu, porque tem crianças que ficam com medo, né? Então, vai chover, então quem foi para o céu vai cair, sabe? Isso eu já ouvi em consultório. Então, tem que ter muito cuidado em como explicar o que é morrer, né? De um jeito que ela entenda, mas que ela entenda assim, que quem morre não volta, né? E aí, abrir para ela a possibilidade, participar ou não participar dos rituais, então, né, dos cerimoniais. Então, deixar a velório e criança essa sepultamento. escolha, então, se ela quer ou não fazer a presença. E sempre explicar, né, como é que as pessoas ficam, o que ela vai ver ali, e aí deixar pela escolha dela. Geralmente as crianças optam por ir. Tá certo. Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse tema, sobre a morte e como as pessoas podem enfrentar um momento difícil como esse. Se você tem alguma experiência que quer compartilhar com a gente, entre em contato pelos nossos endereços, conexãotv@unicinos.br, nosso e-mail, e também nas nossas redes sociais pelo facebook.com/tvunicinos e no Twitter @tvunicinos. Nós já voltamos.